Nesse vídeo agora eu vou falar sobre os principais benefícios das constelações familiares. Eu tenho aqui também a minha pauta, né? Eu monto as pautas por escrito porque é muita informação, né? Para eu não me perder. Mas, assim, o que eu considero como a principal contribuição, o principal benefício, né, das constelações sistêmicas familiares é ela ser uma técnica que possibilita resolver problemas difíceis, problemas de longa duração, que já vêm de muito tempo, e que são cíclicos, que parecem que existe um ciclo que sempre está se repetindo. Um exemplo disso, por exemplo, no campo amoroso, é de pessoas que dizem estar namorando sempre com o mesmo tipo de pessoa problemática. É mais ou menos assim, tá? Então, é muito comum eu ter clientes mulheres que tiveram um namorado, por exemplo, de um determinado perfil, por exemplo, alcoólatra, alcoolista, abusador, agressivo, hostil. Aí elas terminam o relacionamento, às vezes é uma dificuldade de conseguir encerrar aquele relacionamento, se libertar. Depois de um certo tempo, elas fazem uma nova tentativa de achar um outro namorado, um outro homem. E mesmo tendo todos os cuidados, depois esse homem, esse namorado, revela ter os mesmos problemas do namorado anterior e do anterior e do anterior. Então é como se as problemáticas elas se repetissem em maior ou menor grau, com algumas diferenças, sempre tem um mascaramento, tá? Então tem uma espécie de um mascaramento que esconde o problema. E aí, quando a pessoa já está bem vinculada naquele namoro, aquele problema aparece de novo, às vezes com outro formato, com uma outra intensidade, mas aparece. O problema vai e volta. E a pessoa tem muita dificuldade de resolver aquilo, né? Então, assim, a técnica de constelações sistêmicas familiares permite, na cena psicodramática familiar, localizar o problema, localizar as causas sistêmicas e familiares do problema e depois montar uma cena de solução, uma cena de autocura, uma estratégia e uma cena de autocura, né? Que possibilita desemaranhar, desatar aquele nó, né? E aí a vida começa a prosseguir, né? Não é de uma maneira mágica, mas é de uma maneira catártica, muito eficiente, né? E que possibilita a pessoa localizar o problema e se livrar daquilo. Porque, assim, esse problema repetitivo que vai e volta, se torna uma espécie de escravidão psíquica para a pessoa. Então, a constelação familiar permite que a pessoa se livre disso. Tá? Então, isso para mim é o principal benefício da constelação sistêmica familiar. Resolver problemas repetitivos, de longa duração, né? E que se repetem e são persistentes de maneira cíclica. Agora, se vocês lerem manuais sobre constelações sistêmicas familiares, tá? Se vocês fizerem um curso de constelações sistêmicas, né? Participarem de vivências, vocês vão ver que a técnica de constelações sistêmicas familiares serve para praticamente tudo. Tudo é tudo mesmo, tudo, tá? Problemas de natureza material, emocional, intelectual, espiritual, existencial, judicial, familiar, interrelacional, enfim. As constelações familiares, elas são indicadas para todos os tipos de problema, porque, a bem dizer, o que a constelação familiar vai fazer é trazer uma compreensão ampliada, holística, sistêmica do problema que você está enfrentando, tá? E aí, a resolução, ela é um processo de autocura. É o próprio cliente que vai promover esse processo de autocura. Esse processo de autocura tende a ser acelerado. Então, a técnica de constelações familiares, ela acelera, ela facilita e acelera o processo de autocura. E ela é muito eficiente nesse sentido.
Não é uma promessa de milagre, tá, gente? Não é isso. Cada caso é um caso e tudo vai depender, né, não só da técnica em si mesmo, mas também depende da eficiência do constelador, do terapeuta constelador, depende da abertura mental do cliente, do constelado ou do paciente. Então, tem uma série de fatores aí, cada caso é um caso. Mas a gente percebe nesse tipo de trabalho que, na maioria das vezes, o cliente tem benefícios, ele tem avanços na resolução das suas problemáticas. E tem casos em que tudo é resolvido numa única constelação, tem casos que precisa de mais constelações, e tem aqueles casos em que o cliente já está em algum tipo de terapia convencional ou holístico alternativo, e a constelação vem como uma terapia, uma técnica adicional de complemento, de reforço, de potencialização dos resultados de terapias que já estão acontecendo, tá? Eu mesmo, por exemplo, tenho clientes que estão em psicoterapia ou estão em tratamento de mesas radiônicas, de tratamentos de radiestesia radiônica, onde eu acabo indicando uma terapia paralela complementar de constelações familiares. O cliente pode fazer essas constelações familiares comigo ou com outro constelador da escolha dele, do cliente. A maioria dos consteladores familiares concordam que a constelação sistêmica familiar é uma forma de terapia breve, tá? Além de ser uma terapia breve, ela é uma terapia focal. Você focaliza em um determinado problema que você quer resolver. Então, por exemplo, o cliente pode, num determinado momento, fazer uma constelação familiar para questões financeiras. Então, a gente entende que a gente vai constelar problemáticas ou questões ou necessidades ou demandas financeiras. Lembrem no primeiro vídeo que eu falei que constelar é trazer para a consciência conteúdos latentes inconscientes que vão ajudar na resolução daquela problemática ou daquela temática. Então, o cliente pode fazer uma constelação familiar para questões financeiras. Em outro momento, ele pode fazer uma constelação familiar para questões amorosas. Em outro momento, ele pode fazer constelações familiares para uma problemática de depressão ou para um sintoma de agorafobia, ou ainda para uma outra problemática emocional qualquer. Se o cliente tiver várias problemáticas emocionais, ele pode fazer uma constelação para cada problemática. O cliente pode fazer uma constelação familiar para atingir um determinado objetivo, alavancar um projeto, ou para passar num vestibular, para passar numa entrevista de emprego. Qualquer coisa pode ser constelada, tá? O enfoque dessas constelações sistêmicas, ela é familiar. Mas às vezes nem é isso que é o principal na constelação, tá? Às vezes eu já vi sessões de constelações onde o que foi constelado foram outras causalidades sistêmicas que não necessariamente tenham a ver com a questão familiar. Às vezes a constelação se limita a questões familiares da vida encarnada, né, do momento, às vezes volta em questões ancestrais, até mesmo de vidas passadas. Tá? Então, cada caso é um caso, o nível de profundidade dessa constelação varia muito de caso a caso, né? E até mesmo as temáticas consteladas, embora o enfoque seja familiar, podem aparecer outras causalidades sistêmicas, tá? A coisa pode caminhar para outra direção, né? Cada caso é uma vivência única. Então, vai depender muito de para onde que o constelado, o cliente vai direcionar essa constelação, tá? Tem aí uma interação importante entre o constelado e o terapeuta constelador, né? O próprio terapeuta constelador precisa fazer suas constelações, né? Precisa trabalhar a sua própria mente, as suas próprias terapias. Isso, na verdade, em toda terapia holística é assim.
O terapeuta também precisa fazer as suas terapias, o seu trabalho de ampliação de consciência, de autodesenvolvimento, né? Então tem uma alquimia e uma dialética importante entre o cliente e o terapeuta. Isso faz parte do trabalho, faz parte da estrutura do trabalho. Então, eu tenho uma listinha aqui de benefícios, aí eu vou ler essa listinha de benefícios para constar. Então, eu coloquei aqui 11 benefícios. Então, vamos lá. Então, benefícios das constelações sistêmicas familiares. Resolução de problemas afetivos, quebra de ciclos nocivos, compreensão de questões pessoais, bom relacionamento entre pessoas, auxilia problemas financeiros, sim. A constelação impacta na vida da pessoa como um todo, compreensão da origem dos seus conflitos, resultados rápidos, por isso que a constelação sistêmica familiar ela é considerada uma terapia breve, auxilia em todo tipo de conflito emocional, inclusive em questões psicopatológicas, tá? Neuroses e psicopatologias de todo tipo, crises de ansiedade, depressão, apegos, né? Mágoas, rancores. Na verdade, as constelações familiares, elas têm um trabalho muito interessante com essa questão de mágoas, de rancores, de raivas, enfim, inveja, trabalha questões de inveja, trabalha o perdão terapêutico. O conceito de perdão terapêutico é muito importante nas constelações familiares sistêmicas, tá? E eu vou fazer um vídeo só sobre isso no futuro. Trabalha relacionamentos, produz transformações internas, então é uma terapia de reforma íntima, de expansão de consciência, de autoconhecimento e permite-nos quebrar padrões. Na minha visão, no meu fundamento, ela é uma terapia que permite trabalhar a energia espiritual de ancestralidade. Tá? Ela tem aspectos científicos, tem aspectos energéticos, e nesse sentido ela é tão eficiente como uma mesa radiônica, como um trabalho de radiestesia radiônica, como um trabalho de apometria, como um trabalho de terapia floral. A constelação familiar sistêmica ela é tão eficiente quanto essas outras terapias. E ela trabalha questões de evolução, de progresso material e espiritual, tá? Atua em todos os níveis, material, espiritual, intelectual. Vamos supor que a pessoa fale que tem problemas de aprendizagem, dificuldade de aprendizagem na escola, ou para o vestibular, ou para questões assim. Pode ser feita a constelação familiar. Ela serve para crianças, ela serve para adolescentes, adultos, pessoas mais maduras e idosas. Não tem nenhum tipo de limitação, né? E aí vai depender muito do perfil do terapeuta. Eu mesmo gosto de trabalhar mais com adolescente, adulto, pessoas mais maduras. Tem terapeuta que gosta de trabalhar mais com crianças. Então vai depender do perfil do terapeuta. Eu, Adalberto, tenho um entendimento das constelações familiares em conexão com a teoria das terapias de vidas passadas e com a teoria de registros akáshicos. Então, para mim, o meu recorte principal, embora eu reconheça um aspecto científico na terapia de constelações familiares, tem essa interface entre ciência e espiritualidade, mas o meu recorte principal é espiritual. E aí eu faço conexões também, tá? Eu faço algumas integrações entre a terapia de constelações familiares e outras terapias espirituais, principalmente apometria, radiestesia radiônica, terapias florais e também a psicoterapia holística. Entendo também a sessão de constelações familiares como se ela fosse uma cirurgia psíquica.
Então, ela é uma terapia de impacto, ela é forte, ela é uma terapia forte, ela é uma terapia de impacto, de profundidade, ela é uma terapia breve, ela promete resultados rápidos. Isso pode variar dependendo da disponibilidade, da abertura mental do cliente e também da eficiência do terapeuta, do constelador, tá? Então, não é nada milagroso, né, e infalível. Tem as variáveis, né, que participam da terapia de constelações, como em qualquer outra terapia. Inclusive, mesmo nas terapias científicas convencionais, ortodoxas, o resultado também depende, muitas vezes, de uma série de variáveis envolvendo o terapeuta, cliente, paciente e outros fatores que não vem ao caso debater aqui, tá? Não existe terapia infalível nem na ciência e nem na espiritualidade. Mas as constelações sistêmicas familiares, né, o que eu estou fazendo aqui é colocando os benefícios e características dessa terapia. Eu considero muito promissora, muito, né, ela é muito vantajosa por tudo que eu estou falando, pela abrangência, né? A abrangência das constelações familiares sistêmicas, ela é muito grande. E se você combina constelações com mesa radiônica, com florais, até mesmo com apometria, o resultado é fantástico. Na verdade, é muito promissor, muito interessante. No próximo vídeo, eu vou falar sobre o estatuto epistemológico das constelações sistêmicas familiares. Eu vou esclarecer realmente o aspecto científico, o aspecto espiritual das constelações, vou tratar disso e vou tentar tratar também de algumas críticas que as constelações recebem, tá? Isso no próximo vídeo.